Hoje eu começo esse vídeo bem animada, porque é o dia do aniversário do Bernardo. Na verdade, é um dia anterior aí, né? Nesse momento à noite, onde eu vou começar a fazer os docinhos pro aniversário dele. Ter dois filhos em casa, duas crianças pequenas em casa, né? Entender que a gente precisa se programar melhor para fazer as coisas, que demandam mais tempo, caso a gente queira terminar no prazo certo, né? Por exemplo, eu queria fazer esses docinhos caseiros, então eu já deixei pronto um dia antes, porque eu já sabia que por mais que eu vou ter ajuda, né? Minha mãe vai vir me ajudar, é complicado fazer essas coisas e terminar no tempo certo, tendo duas crianças pequenas em casa que demandam atenção, que nos chamam toda hora. Uma precisa mamar, o outro precisa de atenção, e a gente precisa ir na rua buscar alguma coisa que eu ainda deixei tarefas para fazer no outro dia, né? Então, por esse motivo, eu já comecei a fazer esses docinhos na noite anterior, tá? Fui dormir bem tarde, mas valeu a pena, porque ficou muito bom. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas direitinho que eu usei, mas não tem segredo, tá? Se eu conseguir fazer, pode ter certeza que vocês também irão conseguir. Eu resolvi fazer este ano cajuzinho e brigadeiro. São para poucas pessoas, então é pouquinha quantidade. Eu peguei a receita aqui no YouTube mesmo. E este ano me deu vontade de comer cajuzinho, então eu resolvi fazer aqui no aniversário dele, né? Esta receita vai apenas. É tipo aquela receita do docinho de leite em pó, que não vai ao fogo. Essa receita vai o amendoim torrado e moído, Nescau, né? Ou chocolate em pó, eu tinha aqui em casa Nescau e usei Nescau, açúcar em pó e leite condensado. É só isso, tá? Açúcar em pó, açúcar refinado, desculpa, e leite condensado. Então, de vez em quando, vocês vão me ver aí sentindo o aroma. Já contei pra vocês que eu gosto dessa parte, né? De sentir ali o cheiro das coisas. E vou também adicionando as coisas, os ingredientes à medida que eu vou sentindo que precisa, tá? Já adianto pra vocês que eu deixei essa massa na geladeira até amanhã para eu enrolar. Então, eu deveria ter colocado ou feito essa massa na hora, como ela não precisa ir ao fogo, né, para poder ter ficado mais macia, ou então eu deveria ter colocado mais leite condensado e menos açúcar, tá? Fica a dica para vocês, não precisem colocar todo esse açúcar porque senão fica muito doce. Mas fica a experiência para uma próxima vez que eu for fazer de novo, tá? Mas já deixo aqui para vocês que se forem fazer, faça na hora, né? Ali no dia, porque essa receita faz rapidinho, não precisa cozinhar. E coloque menos açúcar também, tá bom? Ser mãe do Bernardo é ser apaixonada pela vida e por aprender coisas novas todos os dias, porque o Bernardo ele é um menino muito alegre e ele é muito assim animado, né? Que você falar, ele topa tudo, que você falar com ele tá animado para poder fazer, né? Bernardo, vamos fazer um passeio na roça? Vamos. Ele vai comigo, ele vai com as duas avós dele, ele vai com quem convidá-lo, né? Para fazer alguma coisa diferente. Bernardo, vamos andar a cavalo. Bernardo, vamos andar de carro. Bernardo, vamos viajar, né? Como eu fui com ele duas vezes em excursão que saiu aqui da minha cidade. E ele é super animado, né? Mãe, que dia que a gente vai de novo? Mãe, vamos fazer uma coisa diferente. Ou mãe, eu quero fazer isso. Então, ser mãe dele, poder ser mãe dele, é um desafio, mas um desafio bom. Ele me põe pra cima nos meus dias de preguiça. Ele me põe pra cima. Mãe, vamos fazer uma coisa diferente. Mãe, a vida é pra ser vivida. Ele fala comigo, ele fala com a minha mãe, né? Vamos viver a vida, não vamos dormir, não. Então, ser mãe dele, para mim, é um privilégio e ele me ensina muitas coisas. E agora nós temos a Alana também, né? Que vai poder aprender muitas coisas com ele.
se eu faço algumas receitas, alguns dias, é por conta dele, porque ele fala: "Mãe", outro dia ele chegou em casa e falou assim, a professora, né, ele fala tia, né, "A tia passou uma receita de bolo de milho, você faz pra mim?". Gente, pois eu não fiz no dia, falei que fazia, né, qualquer dia eu ia fazer, mas eu fiz um bolo de milho, o bolo de milho que eu postei aqui no canal, eu fiz por conta dele, né. Não foi a mesma receita que a tia passou, porque a receita que passou na escola tinham outros ingredientes, mas eu procurei uma receita que eu conseguisse, que tivesse, né, que eu tivesse os ingredientes em casa e fiz para ele, porque são coisas simples que às vezes ele me pede e eu não consigo negar. Eu posso não fazer na hora, mas coisas mirabolantes, é claro que ele me pede também. Por exemplo, há poucos dias ele cismou que queria essas motinhas elétricas, né? E eu falei com ele, filho, a gente não tem condição, eu sinto muito, isso é uma coisa que você não vai poder ter, a gente não vai poder te dar. Mas quando você crescer, quando você estiver trabalhando, você compra uma moto, você tira uma habilitação e compra uma moto de verdade, que tal? Não é mais bacana do que a gente investir um dinheiro numa motinha de brinquedo, né? A gente tem que saber conversar com essas crianças, porque desejos eles vão ter, né? E o não também é necessário. Quantos nãos eu recebi dos meus pais? Misericórdia. Não consigo nem contabilizar para vocês. E quantas vezes a gente nem pedia, porque já sabia que a resposta ia ser não também, né? Então, ser mãe dele, para mim, é um grande privilégio. Eu resolvi sovar, né, como se fosse sovando a massa do cajuzinho, porque eu vi no vídeo a moça fazendo, sovando, né? E como eu vou sempre experimentando, eu tinha percebido que tinha ficado alguns grãozinhos de açúcar. Então eu imaginei que sovando eles iriam derreter ali, iriam desaparecer, né? Mudou bem pouca coisa, mas valeu a pena ter sovado, mas ainda ficou uns pedacinhos, né? Deu para perceber quando mastigava uns pedacinhos de açúcar, é isso que eu quero dizer. Mas deu tudo certo, tá? Valeu a pena ter sovado sim. A massa não desgruda das mãos como o pão, fica bem sujinho. Mas eu sabia que ia dar uma bagunça, né? A gente já faz esse tipo de coisa sabendo que vai dar bagunça e não adianta ficar estressado com a bagunça que vai dar, porque nós já entramos nessa de fazer aniversário ainda mais em casa, sabendo que vai dar uma desorganização ali, né? Tome água, porque a noite aqui vai render. Agora eu tô fazendo brigadeiro, tá? Acredito que brigadeiro não tem mistério, né? Leite condensado, manteiga ou margarina. Tô usando Nescau também, porque eu não tenho costume de comprar o chocolate em pó, coisa que acho que eu vou aderir depois que o Nescau acabar. O Bernardo, ele bebia leite com Nescau, por isso que eu ainda tenho Nescau aqui em casa. Agora ele não toma mais à noite, né? Então eu tô usando, recapitulando, leite condensado, manteiga ou margarina, chocolate em pó ou Nescau e uma caixinha de creme de leite para cada medida. É o que eu tô usando aqui, tudo fora do fogo, e depois que eu conseguir misturar todos os ingredientes, eu vou levar pro fogo e vou ir mexendo até dar o ponto, tá? Porque como eu vou fazer esse brigadeiro para visita, então eu não quero que ele fique com aqueles gruminhos e nem com aqueles gruminhos do pó, né, do Nescau, e nem que dê aquela rapinha e depois fica aquela rapinha no meio dos brigadeiros. Então esse aqui eu já sei que eu vou ter que misturar ele até ele dar o ponto. E fico feliz por isso, né, gente? Eu quero fazer uma massa bem lisinha e já aviso para vocês que deu certo, tá? Essa tática que eu usei realmente dá certo. A gente tem que ir mexendo e não adianta sair de perto nem um pouquinho, não. Tem que ir mexendo até dar o ponto. Fui mostrando para vocês aí os processos, né? Então, à medida que ia evoluindo, eu fui gravando para vocês, né? Tinha uns pedacinhos ainda de margarina no início, porque estava em temperatura ambiente, então não derreteu tudo, mas logo que começou a aquecer a panela, já derreteu e já virou tudo uma coisa só.
Olha só como que a massa fica bem lisinha. Vou mostrando pra vocês que ainda não tá desgrudando, né? Mas não tem pedacinhos na massa, ó. Tá quase na hora de eu desligar e não tem pedacinhos. Eu gostei muito do jeito que ficou esse brigadeiro, do resultado final. Ficou muito saboroso, muito gostoso e sem pedacinhos, que é o que eu queria desde o início. O Bernardo gosta muito de brigadeiro, então fiz também para poder agradar ele, né? Quando eu faço aqui em casa brigadeiro de colher, não dura um dia, gente. Nós comemos bem, graças a Deus. Então, eu fiz para poder agradar ele também. Outra coisa que eu fiz para agradar ele foi comprar, foi alugar esse Peg Monte de mesa. Eu achei a ideia muito bacana. É um Peg Monte que a gente aluga e vem com essa mesinha também, né? Desmontável. Coube tudo atrás do carro, gente. Eu busquei e coube como é que chama? No banco de trás, tá? Então vem, ó, essas bandejinhas. Como o tema era futebol, era do Corinthians, veio esse jogador, veio uns displays também pequenininho, esse outro lá era maior. Veio também essa bandejinha, esse vaso para colocar esse matinho artificial, a boleira e veio também esse mini arco, olha que coisa mais linda, com o tema de futebol e esses balões também que foi a moça que montou para mim, tá, gente? Já veio assim, cheio. Eu tava até pensando, falei, na hora que eu cheguei lá que eu vi que já vinha cheio, eu falei, moça, que bom que já vem cheio, porque eu tava pensando em como que eu ia fazer esse arquinho, né? E eu não alugo o grande porque eu não tenho espaço e também porque eu não sei fazer o arco de balões, né? Eu sou realista, eu não tenho dom para essa parte de decoração de festa, para fazer arco de balão, essas coisas. Eu não tenho esse dom. Prefiro ficar na cozinha fazendo coisa de cozinha ou então ajudar na organização das coisas. Para montar esse arco eu não consigo. E ainda bem que ele vem assim. É bem fácil de montar, né? De colocar aí. Eu coloquei nessa parte da minha casa porque lá na cozinha eu ia ter que ficar arredando alguma coisa de lugar, então aí já não precisava arredar nada, era só manter no lugar. E eu gostei muito do resultado. Não foi caro porque é mais barato do que aquele outro Peg Monte tradicional, né? Que é com com aquelas coisas maiores, a mesa maior, com aquele arco atrás. Esse aí é mais barato e eu gostei bastante. Tem a opção de alugar com essa mesinha ou sem essa mesinha. Mas como eu não tenho mais uma mesinha aqui dentro, eu preferi alugar com a mesinha e ornou muito bem, né? Ficou bem harmônico e eu gostei bastante. Gente, da próxima vez farei assim também, né? Isso aí fica muito bom para quando nós falamos assim, ai, vai ser só um bolinho. Olha só, gente, como ficou lindo. À noite, então, ficou muito bom. E pegou o fundo lá da cortina. De noite eu vou arredar um pouquinho pro canto, por isso que eu acenei assim no vídeo. Essa parte do jogador para sair um pouco ali de trás. Mas eu já gostei bastante do resultado, olha só. Arrasou. Gostei muito e recomendo. Quando vocês forem fazer, como a gente costuma falar, né? Ah, vai ser só um bolinho. Mas não é porque vai ser só um bolinho que não precisa ter tema nenhum, né, gente? Ou que não precisa fazer uma coisinha assim bacana. Tem opções também, gastando pouco. Eu gostei muito, gostei bastante mesmo e recomendo para vocês. Agora a gente já vai partir para a montagem dos docinhos. E nesse momento todo mundo aqui em casa já vai entrar no clima, né? A Laninha aí no carrinho, minha mãe me ajudando, graças a Deus, o Bernardo também, e a gente já vai começar a montar. Ele mesmo tirou as forminhas, né, da embalagem e colocou aí pra gente conseguir enrolar, né? Olha só, Alana, aqui todo mundo participa, gente. Esses momentos é o que eu comento com a minha mãe, é o que vai ficar gravado para nós, né? Da gente estar ali fazendo, ajudando, enfim, e contribuindo para o aniversário do Bernardo. A gente resolveu fazer também de salgado, como o Bernardo sempre faz aniversário no inverno, né? Ele nasceu no inverno, então é mês de junho. Eu sempre faço um caldo, uma canjiquinha, coisa que a gente gosta de comer, né? Então, para acompanhar, eu pedi que a minha sogra trouxesse da roça para mim cebolinha, salsinha e couve. Então, a minha mãe, que tenha o dom de picar bem fininho, veio me ajudar e picou bem fininho essas coisas enquanto eu ia fazendo outras coisas, né? A gente fez isso, batemos um papo bem legal. E eu terminei de fazer também a parte dos docinhos.
Crianças são uma caixinha de surpresa, né? O Bernardo, ele ama fazer aniversário, como eu já falei pra vocês. E já tem alguns dias que ele ficava perguntando: mãe, falta quantos dias pro meu aniversário? Mãe, quem vai vir no meu aniversário? Mãe, de que vai ser meu bolo? Então, estar neste momento com ele, aproveitando com ele este dia também, é muito bom, né? Ver a carinha dele, o rostinho dele, que ele tá feliz porque a gente tá fazendo alguma coisa pro aniversário dele. É muito bom ver isso no rosto dele, né, que ele tá aproveitando cada momento também, e vendo que a gente tá se esforçando para fazer, coisas para o aniversário dele. Além do que eu falei para vocês da canjiquinha, a gente fez também cachorro-quente, vou mostrar para vocês depois, a parte do molho. E eu fiz cachorro-quente, fiz a canjiquinha e fizemos o bolo com os docinhos, porque nós fizemos bem no dia mesmo, tá? Então foi durante a semana, foi uma coisa bem rápida, para poder, comemorar mesmo e não deixar passar em branco o dia do aniversário dele. E também porque no sábado nós tínhamos, outro compromisso. Então lá vamos nós ali fazer, enrolar os docinhos. Como eu já falei para vocês também, o cajuzinho ele ficou bem rígido, ele ficou bem ressecado porque ficou na geladeira. Então eu coloquei mais leite condensado e coloquei também um pouquinho no micro-ondas, porque eu não tirei bem antes da geladeira para poder enrolar. Então eu tive que tirar, tive que colocar um pouquinho no micro-ondas para poder acelerar o processo. Para ele meio que descongelar, não é descongelar, né? Mas para ele não tá tão gelado, tão rígido. Eu não sei qual a palavra que eu deveria usar aqui agora. Mas para ele ficar em temperatura ambiente. Então eu e o Bernardo coloquei, ele também colocou a mão na massa. Nessa hora também é bom porque a gente passa esse momento juntos, né? Eu ensino para ele como fazer as coisas e a gente passa, esse momento juntos, fazendo coisas para o aniversário dele. Essas forminhas também eu já tinha em casa de um outro aniversário, então como é bom a gente poder guardar, né, algumas coisas eu não precisei comprar, ou algumas sim, outras não, mas eu já tinha em casa e era da cor azul, bem neutro, mas para o próximo já terei que comprar novamente, porque eu usei todas que tinha, até faltou algumas, umas 10 mais ou menos, e eu não comprei outro. Eh pacote para usar somente 10. Deixe para uma outra oportunidade. Ano que vem será o aniversário da Alana primeiro e depois o do Bernardo. A diferença deles é de exatamente um mês. Ela nasceu dia 26 de um mês e o Bernardo nasceu dia 26 do outro mês. Então, ainda não sei como será a logística por aqui, como será que nós vamos convencer o papai a fazer, a comemorar o aniversário deles, porque o meu esposo não gosta muito, de festa e dessa sensação de ter que estar organizando alguma coisa. Ele não gosta muito disso. Mas, como é para as crianças, né? A gente sempre abre mão. O nosso a gente deixa passar em branco, mas o das crianças tem um outro significado e a gente se esforça mais. Até mesmo para fazer coisas que a gente não gosta, né, gente? Talvez a gente não goste, como aqui em casa, né? Muito de comemorar aniversário, ou como eu que achava que não gostava. O meu marido realmente ele não tem essa facilidade para essas coisas, mas eu achava que eu não gostava, e no fundo, o Bernardo me fez ver que eu gosto sim. Eu só estava ali magoada com uma coisa que aconteceu uns anos atrás. E comemorar o aniversário dele é como se eu estivesse comemorando o meu aniversário de novo. Ou como se eu estivesse voltando no tempo e comemorando o meu aniversário de 8 anos, quando eu tinha 8 anos. Não dá para explicar. É uma experiência que só a gente só consegue vivendo mesmo, né? Então nós enrolamos aqui, o Bernardo foi me ajudando, eu colocava um pouquinho de massa na mão dele e ele enrolava, outra hora um de nós dois enrolava e o outro passava no granulado, e assim nós conseguimos terminar de enrolar o brigadeiro primeiro, e eu já fui logo ali fazer as coisas que poderiam ficar prontas, né? Como o molho do cachorro-quente e depois também a canjiquinha.
pedir panelas emprestadas para minha sogra, porque ela tem panelas grandes, né? Eu não tenho aqui, eu só tenho as que eu uso no meu dia a dia mesmo, então são panelas pequenas. E eu pedi emprestado para elas dela para poder conseguir fazer uma quantidade maior de comida, né? Neste momento eu já estou também organizando, porque dá uma baguncinha, como eu disse para vocês. Quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente já sabe que vai bagunçar um pouco. Um pouco, ou muito, ou tudo, né? Então, à medida que eu fui fazendo, eu já fui também organizando para poder adiantar para mim e eu não conseguir, não, ó, e eu não deixar de me arrumar. Porque já teve ano também, não sei se já aconteceu com vocês, que eu conseguia organizar tudo, mas eu terminava bem na hora de começar o aniversário. Então, às vezes eu saía horrível na foto, ou às vezes, meu Deus, gente, eu não tem coisa que a gente passa por falta de organização, né? Teve um ano do aniversário do Bernardo que eu saí no aniversário, nas fotos do aniversário, de uma forma que eu não gostaria. Eu estava realmente desarrumada porque eu organizei tudo e quando eu fui olhar no relógio, já estava na hora, os convidados já estavam chegando. Então, ontem eu consegui escovar o cabelo. São coisas também, para mim, importantes, né, gente? Além da gente organizar as coisas, a gente se sentir bem nessas festinhas de aniversário e perto de outras pessoas, nas fotos, depois eu olho as fotos do aniversário, eu já lembro na hora, meu Deus, eu fiz tanta coisa e não deu tempo, não consegui ter tempo para me arrumar. Então, eu já estou adiantando bastante coisa aqui durante a tarde, e mesmo assim, esse ano eu não consegui passar nem um pouquinho de maquiagem no rosto, que é uma coisa que eu me sinto bem, né? Para muitos pode ser futilidade, mas para mim é uma coisa que eu me sinto bem. Mas eu já fico satisfeita porque o meu cabelo estava escovado, né, do jeito que eu gosto, e eu consegui tomar um banho, trocar de roupa, enfim. Foi menos pior do que outros anos. Esse ano eu consegui me organizar bem, e ano que vem eu acredito que vou me organizar melhor ainda, né, gente? Eu não posso colocar a culpa nos meus filhos por eu não ter conseguido fazer tudo do jeito que eu planejei. Porque minha mãe me ajudou. No final, a minha sogra veio pra cá e ela temperou a canjiquinha, que ficou uma delícia, porque a minha sogra já tá acostumada a fazer bastante comida, né? Então, o tempero dela é muito bom. Eu gosto das coisas um pouquinho mais salgadas, então eu tenho medo de passar do ponto, né? E como é pra mais gente, assim, nem todo mundo tem o mesmo paladar que o da gente, né? O pessoal aqui em casa já tá acostumado em comer as coisas com um pouquinho mais de sal, mas quando é para mais gente, assim, gente de, né, fora, que não faz parte do nosso dia a dia, eu prefiro não arriscar muito. Ou eu faço um pouquinho, com um pouquinho menos de sal, né? Ou a minha mãe ou a minha sogra me ajudam a temperar e, ó, vou falar pra vocês um negócio. Fica muito bom, tá? A gente tem essa comunhão entre nós que eu acho bem bacana, eu gosto muito. E a gente tá sempre unida para fazer alguma coisa. Outro dia, minha mãe foi arrumar um porco lá na casa dela, né? E a minha sogra foi para lá, a minha sogra ajudou, a gente passou o dia junto, a gente riu bastante e acaba que o dia passa até mais rápido, né? Então agora eu tô aqui fazendo cachorro-quente e vou mostrar para vocês também daqui a pouco a parte da canjiquinha. Acabou que eu cozinhei até canjiquinha demais. Foram 15 pessoas e eu fiz 1 quilo de canjiquinha, vocês acreditam? E 1 quilo de canjiquinha foi muito, porque ela incha, né? Eu fiquei com medo de faltar, mas foi muita canjiquinha. Bastante mesmo. Da próxima, eu acho que eu faço meio quilo ou umas 600 gramas só. Porque vai dar uma quantidade melhor e vai dar. A gente come bem e não sobra tanto. Eu gosto, no dia que eu vou fazer a canjiquinha, antes de colocar ela ali para cozinhar mesmo, eu gosto de lavar ela para tirar aquele amido, né? Aquela água branca que sai, que eu acho que aquilo ali deixa ela um pouco grudenta, sabe? Então eu gosto dela mais soltinha, se é que vocês me entendem. Então eu gosto de lavar ela e é isso que eu vou fazer aí agora. Vou dando uma limpada na pia, como eu disse para vocês que aqui a gente vai fazendo.
ir limpando para não acumular coisas depois. E já vou vir ali com a canjiquinha para poder lavar ela e já deixar cozinhando também. Eu faço esse processo e eu gosto muito. Não sei vocês, mas eu gosto muito. Se vocês não faz, qualquer dia você testa aí na sua casa e me conta depois o que vocês acharam de tirar essa água branca. É igual sopa de macarrão, né? Com macarrão também eu percebo muito isso. Só que no macarrão eu gosto. Engraçado, né? Porque eu acho que dá ali uma encorpada no caldo quando faz sopa, né? Mas e não tem como tirar também, né? Quando vai fazer sopa, essa água branca do macarrão. Não sei você, não dá pra escorrer, né? Porque a gente já cozinha ali na água temperada. Mas eu já gosto porque dá ali, esse amido, ele deixa o caldo mais grosso. Agora, na canjiquinha, eu não acho que fica legal, não. Acho que ela fica muito grosso. Enfim, não gosto. É, compartilhe comigo o que vocês acham. Ou se é paranoia da minha cabeça, né? Porque, como se não bastasse o serviço que a gente já tem, eu ainda tenho umas. Meu tic-tac ainda tem umas paranoia ainda. Então, um olho no peixe e outro no gato, um olho na panela de pressão e outro ali na panela do molho do cachorro-quente. Ficou muito bom também, gente. Esse molho de cachorro-quente, eu não mostrei pra vocês, mas eu coloquei calabresa, 2 gomos de calabresa, e eu usei 2 gomos de salsicha. Ó, 2 gomos, 2 quilos de salsicha. Fiz essa quantidade. E a calabresa dá todo um sabor no molho do cachorro-quente. É incrível, né? A gente coloca um ingrediente e dá todo um sabor. É isso que deixa os alimentos, as refeições, aquilo que a gente prepara, com um sabor todo especial, né? Cada um tem suas particularidades na hora de fazer. Eu gosto também, vocês viram que eu coloquei o molho depois, né? De dar uma fritada nessa calabresa com a salsicha. Eu acho também que dá todo um diferencial. Mas é só a minha opinião e as minhas experiências, né? Eu acho que fica mais gostoso. E depois de lavar, né, eu vou mexendo ali para poder sair, para poder soltar esse amido que fica até mesmo no pacotinho. Eu vou colocar para cozinhar num fogo baixo para dar ali, para ficar bem cozidinho e ficar bem gostoso, né? Não ficar ali com aquela sensação de cru ou de mal cozido. Não é o tamanho da festa, né, que vai definir o amor e que vai definir ali a importância deste aniversário. É a intenção do nosso coração em fazer alguma coisa para agradar o nosso filho e em fazer alguma coisa para ele se sentir, para ele ver que nós nos importamos com a felicidade dele. Como eu já comentei com vocês, para ele fica muito feliz, né, em perceber que ele é querido pelas pessoas. Ele fica muito feliz em ver que os tios estão chegando, em ver que as vós lembraram do aniversário dele. Ele faz alguma coisa diferente e ele fica muito feliz em ver que a gente percebeu, né? Então é por isso que eu procuro agradá-lo nessas coisas e a fazer por ele aquilo que eu gostaria que fizesse por mim também, né? E que meus pais sempre, na medida do possível, fizeram, graças a Deus, né? Então eu deixo aqui registrado este aniversário do Bernardo, comemorando 8 anos. Eu espero que vocês também, né? Não tem a ver, gente, com a nossa condição. A gente pode ir comprando aos poucos, né? Como a gente sabe que o aniversário da criança é no mês X, a gente já vai comprando ali um leite condensado a mais, um pacote de amendoim, um pacote de, como eu contei para vocês aqui, de canjiquinha, 1 quilo de salsicha, e vamos deixando guardado em casa até chegar o dia do aniversário, né? Não é sobre condição financeira, mas sobre a nossa real intenção em agradar essas crianças, né? Eu louvo a Deus pela vida e saúde dos meus filhos. E sempre vocês vão ver eu agradecendo a Deus aqui, porque se eu estou vivendo isso hoje com eles, não é mérito meu. Eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, eu não sei vocês, mas que eu teria a família que eu tenho hoje. E que eles seriam exatamente assim, né? Acho que a gente não, eu não imaginava que seria dessa forma e como eu fui surpreendida. Poder proporcionar isso para ele
é poder vê-lo feliz, e eu fico mais feliz ainda. Os pais são assim, né? Ao invés de ficarmos felizes somente com coisas para nós, nós ficamos ainda muito mais felizes fazendo coisas e vendo pessoas fazendo coisas pelos nossos filhos, né? Então esse é o sentimento de hoje, de gratidão por mais um ano de vida do meu filho e gratidão pelas pessoas que estão sempre ao meu lado, como a minha mãe, que acabou de aparecer aí, como a minha sogra, que está sempre me ajudando, com essas crianças que eu só posso agradecer a Deus pela vida deles. Cansada, mais um cansada feliz. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam também comemorar aí na casa de vocês o aniversário do filho de vocês, porque isso é o mais importante. Um beijo e até o próximo vídeo.